Estamos começando o programa Ambiente Sustentável de hoje, falando sobre contaminação das águas de 1973 municípios brasileiros por agrotóxicos. E para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui na UVV, Universidade de Vila Velha, falar com o professor, doutor em Ciências de Alimentos, Rodrigo Scherer, sobre como se pode fazer para evitar, o que realmente esse dado do Ministério da Saúde revela. Assista a nossa reportagem. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no Laboratório de Ciências de Alimentos da UVV, conversando com o professor, doutor em Ciências do Alimento, Rodrigo Scherer. Rodrigo, tudo bem? Satisfação. Tudo bem. Esses dados realmente eles são bastante preocupantes, uma vez que a gente já tem um extenso conhecimento de que os agrotóxicos contaminam, com os resíduos, os alimentos. Então, os alimentos chegam à nossa mesa contaminados com agrotóxicos, uma grande maioria deles. E agora vem esse extenso relatório do Ministério da Saúde, feito com mais de 1.000 municípios, onde se constatou que 25% deles estão contaminados. A água dos municípios está contaminada. O que isso representa, Rodrigo? Isso representa, a gente pode falar até de um risco à saúde pública, porque muitos desses agrotóxicos estudados, 16 deles, são considerados como extremamente tóxicos. E existem publicações na literatura que esses agrotóxicos extremamente tóxicos, eles causam danos até mesmo quando consumidos em pequenas quantidades, a longo prazo. Então, a gente está falando da água. A água a gente consome todo dia. Em grande quantidade. Todo dia. Então, a gente está consumindo esses agrotóxicos todos os dias em alimentos e agora também na água. Então, isso representa, ao meu ponto de vista, problemas crônicos para a população. A longo prazo pode trazer doenças como alguns cânceres, alergias, impotência sexual. Então, assim, tem vários sintomas, depressão, que são associados ao consumo e à exposição de agrotóxicos a longo prazo. É importante também explicar para o telespectador que o tratamento de água convencional, que é feito para remoção de sólidos e organismos patogênicos, às vezes que fazem mal à saúde, mas não retiram de todo os agrotóxicos. Nós já sabíamos desse fato, mas agora esse relatório só vem consolidar e comprovar isso, que a tecnologia que é utilizada hoje para o saneamento básico, o tratamento da água, não é suficiente para remover os agrotóxicos, visto que foram pesquisados apenas 27 agrotóxicos, de um universo que a gente está falando de mais de 1.000 moléculas. Métodos atuais oficiais avaliam cerca de 600 a 700 moléculas. Então, foram avaliadas apenas 27 moléculas. Talvez dos mais importantes. Logicamente, essas moléculas foram escolhidas em função da utilização, de comércio. Mas é importante salientar que um grande número de municípios foram encontrados os 27. Não foram encontrados um ou dois. Então, aqui no Espírito Santo, por exemplo, que é um estado pequeno, mas 8 cidades foram detectados os 27 agrotóxicos. Então, isso é preocupante, porque você tem na água, a matéria que foi divulgada, classifica como a chamada dela chama-se coquetel de agrotóxicos. Por quê? A gente está consumindo uma água que contém 27 agrotóxicos, sem contar a possibilidade ainda de ter outros dessas tantas 500, 600 que não foram nem estudadas. Então, a gente realmente tem que ter uma atenção maior nesse assunto, e alguma ação deve ser tomada para futuramente melhorar a qualidade dessa água. Isso também oferece perigo a efeitos sinérgicos também, da soma desses agrotóxicos? Porque a gente tem o consumo já em outros alimentos. E a gente tem o consumo agora através da água. E essa quantidade ela oscila. A gente não sabe se dias chuvosos pode lixiviar mais dos cultivos, das plantações, e chegar em alguma semana, chegar uma quantidade maior, outra semana chegar uma quantidade menor. A gente não sabe exatamente, não tem estudo que mostra ao longo do ano a variação
desses componentes. Então, a gente pode, sim, em alguns momentos, estar consumindo uma quantidade maior, né? Em alguns momentos, quantidade maior. E as sinergias entre as moléculas pode, sim, acontecer, porque existem muitos agrotóxicos da mesma classe. Por exemplo, organofosforados, eles têm o mesmo efeito no organismo, que é a inibição da acetilcolinesterase, uma enzima que causa depressão, causa tumores, causa convulsão, tremores. Então, se a gente consome muitas moléculas da mesma classe, acaba que o somatório do organofosforado trazendo aquele mesmo efeito de inibição enzimática. O que a gente pode fazer para reduzir esse consumo de agrotóxicos? Além de eliminar aqueles que são considerados, já foram testados no mercado, que são nocivos, que são proibidos, inclusive, em outros países, o que fazer com aquele uso do produtor rural? Isso é uma questão interessante, porque existem muitas moléculas que já foram estudadas e já foram comprovadas que são tóxicas e trazem efeitos nocivos à saúde, que foram banidas de diversos países da comunidade europeia e americana, mas continuam sendo utilizadas aqui no Brasil. Então, isso é importante ressaltar. Nós ainda consumimos o lixo que é proibido lá fora. Como que a gente pode tentar diminuir esse consumo? Infelizmente, o consumidor não tem condições de saber se o alimento ou se a água está contaminada, porque as quantidades elas são relativamente baixas e não causam uma intoxicação aguda. Elas podem trazer uma intoxicação crônica com a exposição ao longo do tempo. Mas, se tratando da água, existem filtros caseiros, que é a base de carvão, a base de algumas resinas, e isso pode, né, não, tem que fazer um estudo mais aprimorado para afirmar isso. Mas essas substâncias, as resinas e o carvão, podem reter alguns desses compostos com a similaridade, uma afinidade química maior, e outros não vai reter, né? Então, assim, não dá para garantir que filtro de casa vai eliminar o agrotóxico. Mas existe uma possibilidade que ele possa reduzir a concentração de alguns e eliminar outros. Existe essa possibilidade. Isso deveria ser, talvez, estudado mais a fundo. Mas o importante é que esse tratamento adequado e essa preocupação com a saúde pública deva vir das agências, como no Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, e uma preocupação maior com o tratamento de água, rever esse procedimento para tentar eliminar na fonte já esse agrotóxico, até porque a gente não pode supor que a população toda ela vai ter acesso a comprar filtros e essas coisas. A população tem direito a receber uma água de qualidade em casa. Voltamos à entrevista com o professor, doutor em Ciências do Alimento, Rodrigo Scherer, da Universidade de Vila Velha, falando sobre o resultado de uma pesquisa do Ministério da Saúde que mostra a contaminação de 1 em 4 municípios pesquisados do Brasil apresentam contaminação com agrotóxico. Professor, a gente terminou o bloco falando de como fazer a redução da aplicação desses inseticidas, herbicidas e outros agrotóxicos que são usados na agricultura. A redução da aplicação ela vem só com outras técnicas de manejo de campo, né? Que existem as culturas orgânicas, mas em se tratando da cultura convencional, é muito importante que o produtor aplique o agrotóxico da maneira correta, dilua da maneira correta indicada pelo fabricante, ou seja, utilize as proporções de diluição corretamente para que o produto não fique concentrado e principalmente também respeite as culturas, porque um agrotóxico que é permitido para o café, ele pode não ser permitido para a cultura de tomate, né? Porque os estudos de tempo de carência eles são feitos para a cultura. Então, o café ele possui ele é um arbusto maior, possui mais folhas. Então, a aplicação, a quantidade de produto que pode cair no chão, ela é menor se aplicar num tomateiro, se aplicar num pepino. Então, essa quantidade pode ficar maior no solo e
posteriormente uma chuva ou de alguma outra forma, esse produto pode chegar até a água e chegar até a torneira. Existem piretróides, por exemplo, como venenos para piolho, existem outras classes, né, de raticidas que são de uso comum. As pessoas compram isso, levam para casa e às vezes acabam descartando de maneira incorreta. Esses produtos não podem ir para o lixo comum, eles não podem ser jogados na pia, porque jogar um produto desse na pia, como deltametrina, por exemplo, como piretroide, jogar isso na pia, isso vai até o tratamento de esgoto, chega até o rio ou chega até a estação, retorna para a torneira do próprio consumidor, né? Às vezes tem inseticidas, né? As pessoas antigamente matavam a barata com sapato, hoje querem jogar um determinado produto que encontra no supermercado para matar aquela barata sem necessidade. Então, essas substâncias elas possuem um risco muito grande, inclusive existe um grande número de intoxicações acidentais. Então, são produtos que devem ser muito bem armazenados em casa, muito bem rotulados, em locais altos, protegidos de criança, porque infelizmente a gente tem um número muito alto no Brasil e aqui no Espírito Santo esse índice ele é ainda bastante elevado de intoxicação por agrotóxicos. Então, voltando a falar da água, esse estudo mostrou que 13% das águas avaliadas estavam isentas de agrotóxicos, né? 13%. O que significa isso? Muito pouco. É muito pouco. Significa 87%, ou quase 90%. Significa que de cada 10 torneiras que são abertas pelo Brasil, há uma chance de 9 delas estarem contaminadas com agrotóxicos, né? Isso é um fato quase que inaceitável. Qual o tipo de cuidado que o senhor recomenda que seja feito, principalmente na agricultura? Bom, na agricultura, como eu já comentei antes, a aplicação deve seguir os critérios do fabricante, seguir o que diz na embalagem, fazer as diluições corretamente. E a aplicação também deve ser feita nos períodos recomendados do cultivo e para as culturas recomendadas, né? Isso já vai ter um impacto na redução de lixiviação, de material e de resíduo no próprio alimento. Mas é muito importante também que o aplicador ele tenha essa instrução, que ele receba um treinamentozinho que seja mínimo, mas um treinamento para manipular essas substâncias, um treinamento para saber que ele pode estar se intoxicando, né? E um treinamento para saber que se ele utilizar inadequadamente esse produto vai chegar até a mesa do consumidor, seja no alimento ou seja na água, como mostrou esse estudo. O Ambiente Sustentável fica por aqui. Se você gostou, acompanhe a nossa programação nas redes sociais e também no nosso canal 10 TV Ambiental.